55, versículos 8 e 9. São duas passagens muito conhecidas, mas que eu prego por vezes, em temas diferentes, mas que Deus falou coisas novas ao meu coração, coisas muito importantes, irmãos. Então, que eu alegrei realmente a minha alma com aquilo que Deus me deu ontem, aliás, na sexta-feira. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, então repito o tema, como enfrentar meus pensamentos, que diz assim: porque os meus pensamentos, Deus falando para nós, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Olha já a resposta de Deus para mim e para você. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, ou seja, o que nós fazemos, as nossas obras, as nossas atitudes. Ele disse: nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o pastor Marcelo, é isso? Não, gente. Ele diz: porque assim como os céus, diz no versículo 9, são mais altos do que a terra. Então, isso aqui é um segredo. Se você quer encarar os problemas e ter a certeza que vai passar por cima deles, eu nem comecei a pregar ainda, mas é isso aqui que me fortalece. É quando você lê, pastorinha do meu coração, quando ele diz assim: os céus são mais altos do que a terra. Você tem que colocar as coisas de Deus como prioridade na sua vida. Enquanto a terra para você for maior do que os céus, nada vai dar certo. Nada vai dar certo. Eu não estou falando aqui para você que você não vai ter problemas. Eu tenho inúmeros. Teria motivos para estar aqui chorando, mas eu estou sorrindo, descontraindo e pregando a palavra. Por quê? Porque na minha vida os céus são maiores do que a terra. Então você veja Deus aqui falando, primeiro segredo da noite, né? Os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que essa palavra então abençoe e fale a cada coração. Vamos orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez oramos, mais uma vez clamamos e te pedimos agora, Senhor, discernimento, te pedimos forças, te pedimos capacidade. Estou aqui com estas pessoas diante de mim, sentados, preenchendo esses lugares neste salão, Pai, da igreja, e outros que estão nos assistindo por esse canal da internet, no YouTube ou pelas redes sociais, enfim, onde chegar a minha voz, que não seja minha, mas que seja sua. Então, portanto, Pai, que nesta noite revela-te a cada um, nos ensinando, nos capacitando para que a nossa vida seja realmente uma bênção diante de ti. Então, fala-nos segundo o teu querer, fala-nos segundo a tua vontade. No nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Eu tenho um recado que eu espero que realmente seja, pelo menos um pouco das respostas, que quem sabe você tem alguns questionamentos, como eu também tenho, e a gente fica, às vezes, no caso, sozinhos, né? Se você não tem uma pessoa madura para te ouvir, ou se você não consegue pagar uma consulta ou um tratamento com um psicólogo que custa aí de 600 a 1.200, 1.500 reais, se você fizer ali um combo para fazer um tratamento com ele legal, um psicólogo bacana, e aí você de repente não consegue fazer essa terapia, ou você olha à sua volta e diz assim: poxa, com quem que eu vou conversar? Poxa, meu marido não tem tanta estrutura, minha mulher não tem tanta estrutura, meus filhos são bem mais novos do que eu, aquele amigo, se eu contar aquele colega de trabalho, vai virar fofoca na empresa, se eu falar com alguém da minha parentela, vai virar indireta no grupo do WhatsApp, se eu falar com o meu pastor, daqui a pouco
que seja o melhor na questão espiritual, é você orar. E aí você falar com Deus. E de repente eu quero entrar nisso, não que está falando sozinho, que eu até esqueci o nome desse transtorno, mas tem um nome, e muita gente tem. É quando você fala com Deus e você bota para Ele suas necessidades. E Deus, Ele sabe o que você está passando. A carne, o homem, naturalmente, eu e você, quando vemos um problema, nós queremos encontrar lógica nisso. E queremos encontrar lógica de como vamos solucionar. Por quê? Porque o homem é natural. O homem é natural. Então ele começa naturalmente, bom, eu estou sem dinheiro, sem ser coisas ilícitas, coisas erradas. Como é que eu vou conseguir dinheiro? Em que eu vou trabalhar? Fiquei desempregado. O quanto eu tenho de dinheiro para sobreviver nos meses? E agora? Eu sei cozinhar. Eu procuro um trabalho num restaurante, ou eu vou meter as caras e eu vou fazer os meus salgados, vou tentar abrir um restaurante, eu vou tentar... E agora, o que eu faço? Todos nós entramos em um momento da vida nessa dúvida. E nós, naturalmente, procuramos pela lógica. Se eu fizer assim, vai dar resultado dessa forma. Se eu fizer de um outro jeito, vai ser desta outra forma. Então nós começamos a colocar na balança aquilo que para nós poderá trazer um lucro ou um prejuízo. Aí vem o Senhor e acaba com tudo isso. Ele fala: eu não vejo a sua vida pela lógica. Por quê? Porque os meus pensamentos não são os seus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, né? Ele diz no versículo 9: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quer entender e quer fazer com que a sua vida e seus pensamentos sejam agora dominados por Deus, tente entrar nos pensamentos dele. Tente descobrir quais são os pensamentos de Deus para a sua vida. Você vê algumas dificuldades que eu tenho aqui dentro do ministério, e quando naturalmente eu quero colocar a minha carne na frente, não, eu lembro do que Deus tem feito até aqui. Aí eu falo: peraí, então eu entro nos pensamentos dele. Quando a gente pensa em questões de enfermidades, de dificuldades, a gente lembra daquilo que Deus já fez por nós. Então, nesta noite, quando a gente fala aqui de pensamentos, você poderia estar imaginando que eu te traria uma palavra de coach, que tem muito hoje dentro das igrejas, pensamentos positivos. Então a gente coloca tudo de parede preta, a gente enche luzes, faz aqui nesse telão, fica passando, esqueci o nome daquelas filmagens que passa com as cores, ficam rodando num telão, e uma música que fica num tom, que fica, daqui a pouco você está entrando em transe naquilo, e você acha que aquilo ali é Deus, e muitas vezes não é Deus. Tudo aquilo ali é ciência. Tudo aquilo ali é ciência. O que faz, às vezes, numa balada, numa festa, o que faz as pessoas ficarem elétricas, é o barulho da música, uma marcação que ali, tum, 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 e aquilo, aquelas luzes, aquilo tudo ali que vai mexendo na tua cabeça, e você fica louco. E você entra numa euforia, e infelizmente estão trazendo isso para a igreja. E a pessoa diz assim: ai Deus, não é Deus, amado, aquilo se chama euforia. Nós temos alguém que é produtor, pergunta a ele, o que você faz? Ilusão, né? É o quê? Ilusão. Olha, um produtor de shows. Se vende o quê, Deus? Ilusão. Se eu quisesse fazer isso aqui, Verônica, eu contrataria agora os serviços dele, eu mudaria isso aqui tudo aqui. Ele falaria assim: pastor, vamos fazer dessa forma aqui dentro. Aí a pessoa sai daqui e fala assim: eu vi Deus. Não, ele viu a produção do Douglas. Você está vendo? Ele sabe que eu estou falando a verdade. Então isso saiu da vida natural, ou seja, saiu do show técnico, saiu das coisas do mundo e está entrando na igreja. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso.
E nem Jesus. Jesus está falando da questão de pensamentos, não do coach, não de um treinamento, mas ele está falando de um chamado, que agora é o centro da pregação dessa noite. Um chamado. Aquele chamado que não é o chamado da produção do show do Douglas, que não é o que eu estou falando aqui para você, não é nem o convite da mamãe Viviane, não é o convite da filha Mayla, não é o convite de alguém, mas é algo que você vai dizer assim: eu sempre ouvi falar de Jesus. Pô, mas quem é esse cara? Quem é ele? As religiões, para você ter uma ideia, islamismo, judaísmo, budismo, cara, essas religiões, elas são praticamente lá no início da Terra. Eu vou discutir aqui ciência que diz que tem milhões de anos, vou colocar na questão bíblica. Então tem quase 10 mil anos, vamos dizer assim. O cristianismo, cara, só tem 2 mil anos. E não tinha internet, Verônica, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nada. Esse cara, eu estou usando essas expressões assim mais populares, mas sem falta de respeito. Esse cara chamado Jesus, ele ficou 3 anos e meio com seu ministério sobre a terra. 3 anos e meio. Ele não levou uma vida como Dalai Lama, ele não levou a metade da vida como Buda, ele não levou uma vida inteira como Abraão, como Maomé, não. Jesus, ele era um carpinteiro. Em 3 anos e meio, ele começou a pregar, ele começou a fazer milagres, ele começou a falar do amor de Deus, do reino de Deus, e ele morreu. E aí tem uma coisa, João Vitor, o cara morreu, e se ele morreu, poderia ter acabado tudo ali. E por que Roma matou ele? Para parar, para meter medo. A gente não vê hoje isso na política do Brasil? A gente não vê isso? O cara é homicida. Aquela mulher que matou o dono daquela pipoca Ioki, ela premeditou, matou o cara, esquartejou, botou numa mala, jogou o cara lá fora, enterrou o corpo dele. Ela pegou 19 anos de cadeia, ela ficou 8 anos presa, ela está trabalhando de Uber em São Paulo. Aquela mulher. Não estou dizendo porque ele traiu ela, ele fez, aconteceu, isso aí é outro problema. Estou falando o hediondo do que ela fez. Ela ficou 8 anos. Uma pessoa, não estou dizendo que é certo, porque pegou uma cadeira, jogou para fora, lá em Brasília, uma mulher de 70 e poucos anos, pegou 16 anos de cadeira, fez regime fechado. 16 anos de cadeira. Então essas coisas, às vezes, a gente não consegue entender. Por quê? Porque ela enfrentou o sistema. Então, quando a gente vê Jesus, Roma fez a mesma coisa. Jesus vai servir de exemplo. Nós vamos matá-lo e não vai surgir mais essa galera. Gente, o que aconteceu? Jesus morreu, ressuscitou, e aí o que aconteceu? É que explodiu o cristianismo pelo tempo. E aí você vê uma religião, o islamismo, o judaísmo, o budismo, as outras, que levaram séculos até Jesus para poder chegar à quantidade que havia. Em 2 mil anos, um chegou para o outro e falou assim: tu já ouviu falar de um cara chamado Jesus? Jesus, o Nazareno, é esse, ele faz milagres, ele muda a vida, tal. Começou, isso foi se multiplicando, que chegou em Cabo Frio, e chegou a mim, e chegou a você. Amém. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. E ele fez como? Meramente pela palavra. Meramente pela palavra. Um dia viraram para Silvio Santos e falaram assim: você é o maior comunicador de toda a história. Ele deu aquela risada dele e falou: eu não sou 1% do maior dele todos. Aí quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o maior comunicador da história. Ele conseguiu, repito, em 3 anos e meio, mudar a história, que a gente nem usa mais, do nosso talão de cheque, que é o que eu falo às vezes com o Mateus. Eu não acredito em Deus. O que está escrito no teu cheque quando você coloca lá? 12 de maio de
2024. Aí 2024, por que essa data? Depois de Cristo. Como é que uma mentira consegue durar 2024 anos, gente? Como que uma mentira consegue durar 2024 anos? Isso agora. E que na verdade a data está errada, porque nós estamos com mais 7, seria 2031, na verdade. A data, ela está errada, está 7 anos atrasada. Então, esse cara que eu estou falando para você, e digo sempre isso com respeito, foi alguém que fez isso aqui. Olha só o que ele fez em Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, a tradição ela diz que o povo ia atrás de Jesus por causa de quê, gente? Por causa de milagre. Não, eles não iam atrás de Jesus por causa de milagre. É porque aquilo que ele falava era muito maior e muito mais poderoso do que o que eu estou fazendo com você aqui. E o povo ia atrás dele para ouvir a palavra. E ele estava junto ao lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré, você vai ver em algumas versões, lago de Genezaré, Mar da Galileia, Tiberias, tudo é o mesmo lugar. Então quando você vê assim, o Mar da Galileia é o mesmo lugar, é um lago, é uma lagoa tipo a de Araruama. Então lá tinha pescaria, eles chamavam de lago de Genezaré ou Mar da Galileia. E diz o versículo 2: e ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Quando fala praia do lago, é parecida mesmo com aqueles pontos. Como é que eu posso dizer assim para você? Seria tipo, Rebeca, ali, já foi atrás do McDonald's de São Pedro? Vocês foram lá, do balneário, né? Você imagina que quando você está chegando ali bem na lagoa, só tem aquela praiazinha ali de pedras, né? Aquela partezinha com as conchinhas com pedras. Seria mais ou menos isso. E logo em seguida, vamos dizer que daqui para lá já era a rua e já eram as casas. Era muito próximo da margem e da praia do lago. Era muito perto mesmo, muito perto mesmo. Aqui já tinha a rua, aqui era uma faixa de areia com conchas, com pedras, e aqui já era então o, entre aspas, o mar. Para você ter uma ideia. Gente, Jesus chega lá, dá de cara com os pescadores lavando a rede. Isso aqui era em torno de 9 horas da manhã. Esses caras começaram a pescaria às 6 horas da noite do dia anterior. Eles estavam lá, a Bíblia diz que desembarcar, os pescadores havendo desembarcado, lavavam a rede. Lavavam as redes. Você já viu o pescador lavando rede aqui na região? Alguém aqui já viu? Já viu? Né? Já viu, né? Então você sabe a dificuldade que é, né? E a dificuldade que é quando tem peixe. Agora você imagina que eles passaram a noite inteira tentando pescar e eles não conseguiram absolutamente nada. E agora eles voltam à praia fracassados. E a pergunta que a gente faz nessa noite para enfrentar os nossos pensamentos: como encarar esse fracasso? Porque quando a gente fala de fracasso, a gente fala de alguém que já experimentou coisas boas na vida. Coisas boas na vida. Alguém que já teve um pouco de dinheiro. Alguém que já morou numa boa casa. Quando eu era menino, até os meus 14 anos, meu pai ganhava muito dinheiro. Houve um problema naquela época do Sarney, aqueles negócios todos mais de idade, vão lembrar? E eu fui morar numa casa terrível. E eu era garoto. Eu e minha irmã éramos meninos. O meu quarto sempre foi tudo com muito conforto, o meu, da minha irmã. E agora nem quarto eu tinha. Eu dormia, botava 2 poltronas, uma de frente para a outra, botava o meu colchão em cima e 4 banquetas embaixo para eu dormir. Eu, entre aspas, filhinho de papai, minha irmã filhinha de papai. Agora a gente não tinha cama nem para deitar. Você imagina, gente? Os amiguinhos do condomínio que eu morava foram descobriram onde a gente estava morando, que era uma vila que a frente, a entrada era terrível, era nos fundos de uma padaria.
E chega lá um dia, eu estou saindo para a escola, eu com 15 anos, 14, 15 anos, quando eu chego no portão, eu vejo as patricinhas e os bonitinhos da época, todos parados lá na porta para encarar, para tipo ir me humilhar. E agora, gente? Com 14, 15 anos, lembrando de alguns bons momentos da vida, e agora eu estava vivendo aquele fracasso, ainda jovem de idade. A minha cabeça foi a mil, a cabeça da minha família foi a mil. Chegava assim, hoje nós vamos ter que comprar isso, pegava lá, cara, não tem dinheiro. E agora, não tem dinheiro. Minha mãe teve que trabalhar nas eleições para eu poder terminar o meu ensino médio. Minha mãe teve que trabalhar nas eleições que o dono da escola era candidato para ela conseguir a minha bolsa integral para aqueles 2 anos lá para terminar o meu ensino médio. Minha mãe trabalhou feito uma louca naquelas eleições, antes e durante o dia, para garantir meus estudos nos 2 últimos anos do ensino médio. Porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Mas, vivido na boa, comida que se estragava, e durante aqueles 2 anos, foi muita dificuldade. Talvez você esteja aqui e diga assim, pastor, eu estava vivendo isso. Eu vivi períodos que o senhor não tem nem ideia. Hoje eu quero comprar um biscoito, queijinho, piraquê, e olha a dificuldade que eu tenho para isso. Pastor, estou dependendo de Bolsa Família, estou dependendo que meu pai e minha mãe me ajude, estou dependendo que meu filho me ajude, estou dependendo. Então todos nós temos esse momento de fracasso com esses caras aqui. Talvez você esteja lavando a rede, e o pior de tudo é que lavar a rede sem nada. Eu sei que eu e você temos vontade de pegar a rede, você não pode nem falar um palavrão, e jogar lá, embolar, pisar nela, mas não pode, porque amanhã você vai ter que trabalhar de novo. Então você vai ter que pegar a rede sem nada, vai ter que tirar pedra, vai ter que tirar lama, vai ter que tirar sal, vai ter que tirar as maroquinhas, as bichinhos que entraram, porque se você embolar ela, a guardela vai apodrecer e o prejuízo vai ser maior. Então ela chegou toda fracassada, a sua rede, você botou lá, você já experimentou peste, você já teve uma boa vida, você é alguém que já venceu em alguns momentos, e agora a tua rede está lá fracassada, suja, e você tem que lavar ela. Como enfrentar um pensamento desse, cara? Como enfrentar um pensamento desse? Como ter motivação para continuar, para trabalhar? Como fazer? E você está ali lavando, e o lugar é estreito, não é a praia do forte, do foguete, que você pode jogar lá a rede, jogar ela imensa, ficar ali no meio, não, é um pedacinho de areia cheio de pedras, que você está ali, e você está tentando limpar aquela rede, e aí o pior, Verônica, do nada, surge, entre aspas, estou sempre dizendo isso só para ser popular, um maluco, com um monte de galera atrás, chamado Jesus. Ele aparece, meu filhinho João, e ele faz isso aqui, versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia. Jesus, na verdade, estava testando Pedro para fazer dele um discípulo. Você pode estar passando por isso que Jesus está te testando e você nem sabe. Você não está nem sabendo o que você vai passar lá na frente. Ele chegou para Pedro, e o pior, ele chegou com uma galera. Você viu no versículo 1, Jesus chegou com uma multidão. Sabe o que essa multidão estava fazendo, Robson? Imagina agora comigo. Douglas, eles estavam pisando na rede, porque o espaço era pequeno. Então aquela galera chegou, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Aí Jesus está lá e está todo mundo pisando na rede. Você já imaginou a cara de Pedro? Que esse filho
esse cara? Aí ele fala, não só me empresta o barco, como também empurra ele para mim e eu dentro. Porque, olha lá, entrando em um dos barcos, pediu ele para afastar-se, ou seja, ele entrou no barco. Olha só, Verônica. E aí eu falo assim, Pedro, me empurra. Qual é? Olha, eu tenho aqui dizer, a pessoa pode até não ser crente. Qual era a característica de Pedro? Pedro era o quê, gente? Pedro era calmo? Pedro era igual João? Não, Pedro era o quê? Muito pior do que eu. Pedro era colérico, nervoso, puxava a pistola que não tinha, pegava a cara do Robson olhando para a Rebeca, só a gente que sabe, puxando a espada, puxando a faca, e Jesus chega, Douglas, para esse cara, pisa na rede dele, traz uma multidão em cima da rede, ele não prestou nada, estava num dia, numa manhã de inverno, e ainda vira, Shalom, pai do seu filho, me empresta o teu barco. E Pedro olhando. Agora, empurra o barco e eu dentro, para dentro do mar. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Aí eu fiquei pensando, que eu falei que algumas coisas diferentes. Gente, de repente você fez tudo certo. Você fez tudo certo e quebrou. O teu material era o melhor. O teu estudo, a sua faculdade era melhor. Você se formou, você fez tudo certo no seu casamento. Você não traiu seu marido, você não traiu sua mulher. Você foi ótimo pai dos seus filhos. Você fez tudo certo. Você trabalhou naquela empresa, deu a sua vida, não ganhou dinheiro. Ou você está abrindo seu negócio e não está dando certo. E aí você diz assim, realmente, né? Eu não vou dar certo em nada. Realmente eu não sirvo para nada, bem que vovó dizia, bem que papai dizia. Aí eu fico pensando, gente, esse mar da Galileia, esse lago de Genezaré, é um dos lugares que tem mais peixes na Ásia. Pedro era um dos caras mais especialistas em pescas. E eles, até eu faço uma pergunta para vocês. Ele sabia que naquele lago tinha muito peixe? Sabia ou não sabia? Dentro daquilo que você está tentando fazer, isso que você tenta fazer, dá dinheiro? Faz sucesso? E por que às vezes você não tem? E por que às vezes eu não tenho? Aí que a gente fala no mundo espiritual, isso está acontecendo comigo, é porque foi o diabo que botou. O que eu quero dizer para você, não vai te assustar. Nem sempre é o diabo. Os peixes estavam lá, mas esse cara, chamado Jesus, que chegou ali pisando na rede, não sei como, mas de alguma forma, ele falou para os peixes, não entra na rede. Os peixes simplesmente desapareceram. Os peixes simplesmente sumiram. Então, a pergunta que fica é, quem somos nós quando não encontramos o que procuramos? Como é a sua relação com Deus quando a cura não acontece? Como é a sua relação com Deus quando você está sem dinheiro? Como é você com Deus? Se Jesus chegasse hoje para você e dissesse, eu quero usar a sua empresa falida, o que você faria? Se Jesus chegasse, olha, eu quero usar o seu talento na cozinha, como é que você diria? Eu quero usar o seu talento nisso aqui. Você diria, eu estou limitado. O que você faria? Como é a sua reação quando aquilo que você procura, que você sabe que está ali e você não consegue ver? Era isso que Deus queria descobrir em Pedro. Era isso que Deus queria descobrir em Pedro. Porque Pedro viria sendo um dos principais discípulos, um dos principais apóstolos, e ele precisava
Olha só, vê só se muitas vezes eu e você não entramos nisso. Aí agora, quando termina a pregação de Jesus, olha o versículo 4, quando ele acabou de falar, eu fico imaginando, gente, eu me coloco no lugar, Pedro ali esperando, a cabeça de Pedro voando, eu preciso ajeitar agora, a rede está toda pisada, agora está toda suja, está pior do que estava, e agora, cara, eu acho que Pedro não estava nem lembrando o que Jesus estava pregando, e Pedro ali olhando, quando Jesus terminou de pregar, Jesus chega para ele e diz assim, faz ao largo e lança as vossas redes para pescar. Por quê? Versículo 5, respondeu, olha aí, Simão disse, Pedro, mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Agora o versículo 4, volta lá que me chama a atenção. Jesus disse para ele, ao largo significa águas profundas, e lance as suas redes para pescar. Outro desafio para Pedro, acabar com a questão como se fosse da soberba dele, porque Pedro era um dos maiores e melhores pescadores da Galileia. Agora chega Jesus, qual era a profissão de Jesus? Quem lembra? Carpinteiro. Chega um carpinteiro e diz assim, pega o teu barco, pega tuas redes e vai lá ao largo e joga novamente as redes para pescar. Pedro poderia dizer assim, não vou mais não. O que você pensa que é? Você já me fez esse prejuízo todo, e agora você é carpinteiro, no máximo você saberia apenas montar um barco, construir um barco, e agora você está dizendo para mim, que depois do que eu passei a noite toda, agora de dia, meio-dia, não, se fecha de madrugada, agora é de meio-dia, você está mandando eu voltar lá, você é mais doido do que eu imaginava. Não é isso que o mundo fala de Jesus? O mundo fala de Jesus. Nós temos aqui um produtor de show que acabou de me falar. Você fica lá 6, 7, 8 horas comprando ilusão. Esses aí são maravilhosos. Bobo é quem fica 1h30 dentro da igreja. A pessoa diz assim, bobo é quem fica dentro da igreja dando dízimo para pastor, dando isso. Bobo é isso. É assim que o mundo vê. Que muitas vezes as coisas que Jesus fala para nós e nos ensina, o mundo vê como loucura. Tudo isso aqui é loucura. Porque um pescador experiente não conseguiu pescar nada, chega agora um cara, um maluco, um carpinteiro, com um grupo de doidos atrás e fala, eu preguei, agora você pega seu barco de novo, em torno de 10h30, 11 horas da manhã, você volta lá, mas vai em águas profundas que você vai conseguir a sua pescaria. É loucura. É loucura, meu. É loucura. Então ele diz no versículo, ainda nesse versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, ou seja, debaixo da tua palavra, lançarei as redes. Outro segredo importante antes da gente terminar: toda a nossa tentativa sem Jesus não deu certo, mas quando a gente volta à tentativa debaixo da palavra de Deus, as coisas sim começam a dar certo. Amém. E se você está aqui nessa noite debaixo da palavra de Deus, aquilo que você vai tentar agora vai dar certo. Porque você vai debaixo da palavra de Deus, seja o tratamento, seja o trabalho, seja lá o que você precisa fazer, mas agora vá debaixo da palavra de Deus, para que você vença toda a frustração. Toda a frustração. Você sabe por quê que não havia peixes, amados? Você sabe por que não havia peixes? Porque esses peixes não tinham ainda obedecido a voz de Jesus. Talvez as suas redes estejam vazias, porque você tentou até agora com as suas forças. É necessário que você deixe Deus entrar no seu barco, na sua vida, para que a palavra dele chegue nos peixes que você precisa. Amém. Para que os peixes eles cheguem. Você mesmo disse no início dessa mensagem, há 30 minutos atrás, que você sabe que os peixes estavam lá, mas os peixes não apareceram. E talvez a saúde que você queira ainda não apareceu, o dinheiro que você precisa ainda não apareceu, a paz que você precisa ainda não aconteceu, mas você sabe que está ali, mas ainda não aconteceu. É porque você precisa colocar Jesus à frente disso, para que a palavra dele venha na tua vida, aí sim a sua saúde volte, a sua alegria volte, a sua paz
Mas Jesus falou assim: não, primeiro você me ajuda. É a regra da vida. Primeiro Deus, depois as demais coisas. Enquanto as demais coisas estiverem na frente de Deus, hoje mesmo, eu chamei algumas pessoas que eram para estar aqui com a gente. Ah não, hoje não dá por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo. São pessoas que a vida nunca vai dar certo. Porque a prioridade são isso, aquilo, outro. Então, quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando Deus lhe pediu o barco, mesmo que você esteja louco para dar uma pedrada nele, mas você fala assim: pode usar o meu barco, pode usar realmente a minha vida, né? Então, entre em águas mais profundas. E outra coisa interessante é que até me chamou a atenção disso aqui. Pedro estava cansado ou não estava, gente? Estava pouco ou estava muito? Muito. Não coloque o cansaço como desculpa para não servir a Deus. Se Deus está te chamando, mesmo que você esteja cansado da vida, cansado de todos, diga para Deus: Deus, eu estou aqui, eu estou cansado, eu estou entristecido, eu estou amargurado, estou frustrado, mas então entra. Sabe por quê que Pedro foi discípulo, foi apóstolo? Por causa da resposta dele. Se ele tivesse negado Jesus aqui, ele não teria sido um apóstolo, mas ele ofereceu o seu barco, ele ofereceu a sua vida. Você quer ver peixe? Para a gente terminar, você quer ver peixe mesmo na sua vida? Alguém aqui quer ver peixe? Hoje peixe é a sua vitória, a sua provisão, o seu milagre. Você quer ver peixe? O segredo é: ame mais a voz de Deus do que o peixe. Ame mais a voz de Deus do que o peixe. O peixe, o milagre, ele é apenas a consequência. Se você ama mais a voz de Deus, uma bênção que você quer. Sabe por quê? Nesse tempo que eu estou como pastor, eu já vi muita gente, quando recebeu a bênção, virou as costas para Deus. Com Pedro foi diferente. Olha só isso aqui, versículo 6: eles apanharam grande quantidade de peixe, a tal ponto que quase eles se rompiam as redes. Você conhece a história. Então fizeram sinal aos companheiros do barco para que fossem ajudados. Aí o barco se encheu tanto que quase afundou, quase foi a pique. Versículo 8: esse aqui é o ponto importante. A gente termina. Esse aqui é o ponto importante. Simão viu tudo isso, gente. Simão é Pedro. Eu, na maioria das vezes, eu sempre preguei até o versículo, volta lá, o versículo 7. Eu sempre fui quase, ou 6 ou 7. Na maioria das vezes, quando eu preguei, eu sempre fui a esses dois versículos. Mas algo me chamou a atenção aqui no versículo 8. É que diz assim: quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles com seus companheiros. Quando Pedro conseguiu essa vitória, essa bênção, ele não chegou no barco, na praia, e foi vender o peixe. Quando ele chegou com o barco na beira da praia, a primeira coisa que ele fez, volta o 8, Rebeca, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Amém. Ele poderia ter começado: gente, dourado, quilo R$19, anchova, quilo R$22, camarão limpo, quilo R$30, que é mais ou menos o preço que está ali no mercado do peixe. Ele não fez isso, eu até sei. Ele não fez isso, amado. Quando ele chegou com o barco, ele correu aos pés de Jesus. Quando a bênção chegar na sua vida, se aproxime mais ainda de Jesus. Seja grato a Jesus. Encontre que foi Ele que deu a vitória, foi Ele que encheu a sua rede novamente. Versículo 9, ele diz: pois a vista da pesca que fizeram, a admiração que se apoderou dele de todos os seus companheiros. Versículo 10, bem como de Tiago, irmão filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante, seja apenas pescador de homens. Versículo 11, e arrastando eles de barco sobre a praia, deixando tudo, o que eles fizeram? Seguiram. Depois, de um milagre desse, eles não queriam mais saber nem da pesca. Eles não quiseram saber nem da pesca. Eles
Eles largaram aqueles dourados todos, Robson. Eles largaram aquelas anchovas todas, aquelas tilápias todas. Eles largaram aquilo e falaram assim: ó, vocês vendam aí, façam o que vocês quiserem, porque para onde esse maluco vai, eu vou atrás. Amém. Foi isso que eles fizeram. Que esse grande milagre chegue na sua vida, a tal ponto de te impactar. Para você dizer: eu não quero mais nem saber de nada, eu quero apenas ir atrás de Jesus, eu quero apenas servir Jesus. Que a cura chegue à sua vida, que a libertação chegue à sua vida, que a paz chegue à sua vida, e quando os pensamentos chegarem, você vai enfrentá-lo, e você vai dizer: foi Deus que fez a obra completa sobre mim. Não há inimigo, não há dúvida, não há nada que seja maior que o poder de Deus sobre a sua vida. Amém. Saia esta noite da igreja para viver a melhor semana, para viver a melhor história, porque Deus é fiel, começou essa obra e Ele vai terminar. Assim seja, assim diz o